prazer aqui estar em mais um meeting clínico promovido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa da Remedere, tá? Hoje a gente vai falar sobre uma formulação que tem ganhado destaque aí na nossa prática clínica, que é o Full Spectrum. Mas antes da gente falar propriamente dito dessa formulação, inclusive trazer os casos que o Dr. Alexandre vai trabalhar conosco, é legal a gente falar um pouquinho também, contextualizar o Full Spectrum, né? Que é um extrato que contém todos os compostos naturais da planta, não só o CBD, mas também pequenas quantidades de THC, o CBG, o CBN, os terpenos e os flavonoides também. Então, essa composição, ela acaba potencializando o que a gente chama de efeito entourage, né? Que é um trabalho sinérgico entre canabinoides que podem aumentar e melhorar a eficácia terapêutica e também a resposta clínica que a gente almeja, dependendo da indicação do paciente. O doutor Alexandre vai destrinchar e vai desenvolver muito mais do que só vou mencionar e citar agora com relação à prática clínica, mas em termos de indicação, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em dor neuropática, fibromialgia, alguns distúrbios de sono, ansiedade, outras questões envolvendo a parte de saúde mental, tem indicação para muitos desses casos, espasticidade muscular, inflamações crônicas, enfim. O doutor Alexandre vai trazer aí dois casos para a gente trabalhar bem essa nossa formulação. E falando nisso, aproveitando, a gente tem, né, a Remedere tem um produto nessa formulação, que é o Reúne CBD, que é o Full Spectrum, 3.600 miligramas. O frasco contém 30 ml, ou seja, 120 miligramas por ml. De THC tem 0,3, menos de 0,3%, tá? O diluente é o óleo de coco, então o fato de ser o óleo de coco, ele ajuda bastante nessa questão da biodisponibilidade e tem um sabor natural, além da gente disponibilizar o certificado de análise, o COA, tá? Quem tiver interesse, ele é um produto 100% natural e orgânico. Vou pedir ajuda aí pro Dalton trazer um pouco mais de informações e dados a respeito do produto. Inclusive, eu acho que a gente vai entregar uma promoção, né, Dalton, com relação a esse produto. Desculpa, galera, eu estava no mudo aqui. Vocês estão vendo a tela? Estamos sim. Bom, para quem não me conhece, sou o Dalton, sou um dos cofundadores aqui da Remedere. A gente começou a desenvolver esses produtos lá em 2020, 2021, com o auxílio do Dr. Wilson Tadeu Ferreira, que foi diretor de psicotrópicos no Brasil da Roche. E uma das necessidades, né, que a gente via na época era a falta de padronização, falta de certificação, faltava tudo nesse mercado de cannabis naquela época. Hoje ainda é difícil encontrar empresas que garantem exatamente o que diz que tem no rótulo, né? E para chegar nessa segurança de produção e segurança de que toda vez que o médico prescrever aquele produto, independente do lote, ele sabe exatamente quantos miligramas o paciente dele está tomando, porque a gente consegue garantir isso comprovado pelos COAs. E para chegar nessa qualidade, a gente trabalhou em conseguir organizar uma produção completamente padronizada, com todas as boas práticas de fabricação. Então, o processo de produção padronizado, com todos os requisitos das normas internacionais do ISO 17065, para garantir as boas práticas de fabricação. GMP em todos os processos, desde a escolha da semente, GMP agrícola, toda a parte de cultivo em solo correto, toda a parte de cultivo com as horas certas de plantar, a hora certa de colher, a forma correta de secar e curar essa biomassa para conseguir chegar na hora da extração com a biomassa na melhor qualidade possível. Para quem não sabe, a cannabis, assim como várias outras plantas, é muito sensível à mudança de umidade, mudança de temperatura. Tudo isso interfere na quantidade de canabinóides no produto final, dos terpenos, a umidade, como que a planta vai ser seca, vai ser curada, vai ser seca. Então, tudo isso garante, através de boas práticas de produção, de fabricação, que a gente tenha um produto final com uma excelente quantidade de canabinoides e terpenos, que são as moléculas que a gente busca para o medicamento, né? Então, o produto, depois de ser extraído, a gente utiliza o CO2 supercrítico,
que é um solvente que não deixa resíduos no produto final, então ele continua sendo um produto final orgânico, ele é livre de metais pesados, livre de contaminantes, então todas essas boas práticas garantem um produto de alta qualidade no final. A gente tem o credenciamento no FAB, que é o Public Health Advanced Board, que é um departamento de saúde federal dos Estados Unidos, que visa sempre melhorar e garantir um melhor desempenho, uma qualidade nos departamentos para garantir uma nação mais saudável. Então, a gente tem o certificado do USDA Organic, US Hemp Authority, que é uma auditoria terceirizada independente de produção de cannabis. Aqui, o Colorado Department of Public Health and Environment, que é o Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente de Colorado, o Departamento de Agricultura de Colorado e o Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente de Denver. Então, o produto sai do laboratório, depois de todas essas boas práticas, ele vai para um laboratório terceirizado, efetuar o COA para analisar exatamente quanto tem de cada molécula, quantos miligramas, quantos percentuais de cada molécula e cada canabinoide no produto. Só depois, né, a gente tem também todas as certificações do FDA, né, dentro do Laboratório Remedário dos Estados Unidos, para poder desenvolver, produzir e comercializar isso. Então, depois que o produto sai do laboratório, ele vai para o COA, fazer um COA num terceiro laboratório terceirizado. E se esse COA voltar sem as características desejadas pelo laboratório, ele nem vai ser envasado, tá? Então, o produto só vai ser envasado se ele atingir as características de qualidade que a gente busca. A Remedere, desde 2018, 2019, 20, 21, nós buscamos ter muito mais certificações e muito mais qualidade do que a própria Anvisa exige, né? Até mesmo os produtos hoje da farmácia não têm sequer metade dessa qualificação, dessa qualidade, dessas certificações que a gente busca no nosso laboratório. Por que isso? Porque a gente quer garantir a alta qualidade, a alta concentração dos produtos, para que a gente tenha eficácia no tratamento. Então, basicamente isso que eu queria falar aqui das certificações. Da questão da promoção que a Sani falou, a gente tem hoje um produto que teve uma baixa no preço, né? A gente tinha um produto de R$ 600, hoje ele está por 499, o Full Spectrum. Isso significa que o produto está com menos do que 14 centavos por miligrama, tá? Isso é um terço do valor dos produtos da farmácia, tá? Para quem quiser fazer a conta, pode pegar um produto na farmácia, você pega lá o produto, puta, de 200 miligramas de extrato. É 200 miligramas de extrato, não é de canabinoides. Quando você vai ver ali a bula, né, o folheto informativo, o produto vai ter menos de 100 miligramas de canabinoides. E quando você faz essa conta, o produto fica pelo menos o dobro ou o triplo do preço por miligrama dos nossos produtos. Quando a gente fala 120 miligramas nos nossos produtos, é 120 miligramas de canabinoides, não de extrato, tá? Essa é a grande diferença, por isso que o produto é tão concentrado e por isso que ele tem uma eficácia muito maior, tá? Então, era isso que eu queria falar. Depois eu passo aqui para passar um pouco mais sobre o portfólio e as características do produto. Obrigada, Dalton. Bom, agora eu queria dar a voz aí para o doutor Alexandre, para ele se apresentar e a gente já começar em seguida as apresentações dos dois casos que a gente quer discutir aqui com vocês. Perfeito. Obrigado, Sani. Obrigado mais uma vez a Remedere pela oportunidade de poder participar de um meeting desses. Eu sou Alexandre Valverde, eu sou médico psiquiatra, eu sou neurodivergente também. Hoje a gente vai falar sobre isso, né? Que trouxe essas questões que acho que podem ser bastante interessantes, esses casos, dessas questões que estão bastante em voga aqui. Deixa eu colocar minha tela, vocês estão vendo já? Perfeito. Sim. Então, sou prescritor também, esse é meu CRM. E aí eu trouxe dois casos aqui para a gente falar sobre justamente a questão das altas habilidades, da superdotação e do autismo, nesses casos. E o segundo, falar também sobre TDAH. Então, vamos começar aqui. A questão sobre a dupla excepcionalidade, então, o autismo e a superdotação e a utilização do óleo full spectrum nesses casos. Eu trouxe esse caso que é um caso de dupla excepcionalidade, porque acho que os colegas devem estar cada vez mais ou ouvindo falar ou até atendendo pessoas. Espero que está fazendo diagnósticos aí. Queria pegar bastante essa questão clínica da superdotação, do autismo, que é uma população que responde muito bem aos compostos canábicos. E então acho que vai ser bastante interessante. E a gente pode também discutir sobre essa questão mais clínica. Então esse caso que eu comecei a atender em novembro do ano passado, masculino, 35 anos, branco, casado, dois filhos.
educador físico do interior de São Paulo e ateu. Né? Já trouxe essa questão aqui, que é uma questão interessante, né? Já estou avisando que é um caso de altas habilidades, de superdotação, e a gente tem, às vezes, muito preconceito em relação a isso, né? E pensa que uma pessoa superdotada é sempre aquela figura que vai ter uma desenvoltura intelectual, acadêmica, né? Então, você imaginaria aqui um professor de física, um engenheiro, um médico, um advogado e um educador físico. Então, para a gente também pensar nos nossos preconceitos aí, as ideias que a gente tem sobre o que é isso, a superdotação, né? Então, ele veio para mim no primeiro momento, foi bastante interessante, antes de eu contar essa história, foi um colega que eu conheci na Mensa, que é a Associação Internacional de Pessoas Superdotadas, da qual eu faço parte. A gente estava trocando ideia e tal, então todo mundo lá é sabidamente superdotado, só que as pessoas não sabem se tem outras condições de saúde mental. E conversa vai, conversa vem, ele estava falando que ele tinha feito a avaliação neuropsicológica dele, vou mostrar aqui depois, e que tinha havido uma personalidade narcisista, tal, e eu estava percebendo pela maneira dele lidar ali com a gente que ele tinha uns traços autísticos. Eu até comentei com ele, ele falou, não, mas a minha colega que fez o exame ali, a neuropsicóloga não trouxe essa possibilidade de diagnóstico. Ele tinha ficado bastante angustiado com isso, eu vou falar aqui no caso, inclusive a ponto de querer se afastar da família com medo, pela avaliação neuropsicológica que ele tinha recebido, dele ser possivelmente uma personalidade narcisista que ele poderia fazer mal para a família dele. O nível de tensão que ele ficou por conta disso. Eu vou entrar aqui no caso, já vou depois contando melhor essa questão aqui para vocês. Então, desde a infância, né, com uma dificuldade de reciprocidade e motivação social. Então, um rapaz hiperativo, com bastante desajeito nessa questão da lida, né, horas muito extrovertido, muito entrão nas conversas, horas muito retraído, mas ele tem mais dificuldade, na verdade, de interação e principalmente de se mover para se relacionar com as pessoas. Foi fazendo o percurso escolar dele com muito sucesso, o cara é muito inteligente, mas sempre com essa restrição social, né? Dificuldade em manter as amizades, embora com facilidade para um contato inicial. Dificuldades para percepção e cognição social, né? A velha questão, dificuldade de reconhecer piada, dificuldade de reconhecer as segundas intenções das pessoas, sarcasmo, a maldade alheia, né? Questões ligadas à hipersensibilidade sensorial, tátil, auditiva, olfativa e nociceptiva, né? Isso aqui é uma questão interessante aqui para o caso que a gente vai discutir justamente. Então, muito sensível ao ruído, a odores, ao tato, ao contato físico e a percepção de dor dele que é bastante aumentada. Um histórico de seletividade alimentar, rigidez cognitiva com um senso de lealdade muito grande, de justiça e retidão moral. Então, um cara bastante inflexível, que acabava perdendo muitas amizades, assim, quando as pessoas faziam coisas que ele julgava que não eram certas, tal. Ele tinha um senso, ele não preservava as amizades dele se as pessoas não estavam fazendo coisa que ele julgava correta, então ele foi se desfazendo dos seus amigos ao longo da vida toda, assim, né? Interesses especiais, por exemplo, estudar russo enquanto ele está fazendo a faculdade de educação física, as pessoas perguntavam o que você está fazendo, que história é essa, tá? Bastante sistemático com os afazeres domésticos, método para dobrar roupa, organizar os itens da casa em ordem precisa, bastante sistemático. Bastante hiperatividade motora também, então a necessidade de steaming, né, de autoestimulação sensorial, e o fidgeting, né, que é esse hábito de ficar mexendo com as coisas com a mão, com a ponta dos dedos, mastigando caneta, tal. Bastante intolerante à frustração, aqui tem uns aspectos mais ligados a, né, eu descrevi aqui coisas mais ligadas ao autismo, a hipersensibilidade sensorial também ligada à superdotação, e aí aspectos que ele vai trazendo desde a infância e também trouxe para a vida adulta, intolerância à frustração, bastante grande, autodidata, então facilidade de aprendizado, um grande resolvedor de problemas, né? Acho que isso é uma questão bastante comum que a gente vê nas pessoas superdotadas, e irritabilidade com a lentidão e a falta de coerência e profundidade das pessoas, né? Então, esse é o quadro geral. Nesse primeiro momento, a gente tinha feito essa consulta, mas para eu conhecer, ele não estava com nenhuma queixa específica, ele queria mesmo que eu conhecesse quem ele era, tal. E assim, olha, fiquei interessado em saber essa diferença do porquê que você está com essa visão de que eu sou autista, porquê que a colega tinha ficado com a impressão de que eu tinha uma personalidade patológica, narcisista, tal, né? Bom, nessa primeira consulta, um paciente com 1,74 m, 70 quilos, que dorme de 4 a 5 horas por noite por privação de sono. Isso é uma característica bastante comum nas pessoas superdotadas, né, que tendem a esticar a noite, assim, quando as pessoas da casa vão dormir, a pessoa se sente livre para poder fazer finalmente as coisas que quer, que tem vontade. Então ele se priva propositadamente para poder ficar ali das 11 da noite até 1 da manhã fazendo as coisas que ele quer. Então ele acaba dormindo menos horas. Ele consegue descansar nessas horas, mas isso claramente o deixa no estado um pouco mais de irritabilidade, um pouco mais de cansaço, mas como ele é hiperativo, ele consegue lidar com essa privação. Isso é uma queixa bastante comum de pessoas superdotadas, tá? Um aspecto, né, mais do que, na verdade, uma queixa. Um paciente daltônico que faz atividade física diária, isso aqui é bastante interessante também, quer dizer, quando a gente fala de uma pessoa superdotada, de novo, as pessoas pensam em pacientes intelectualmente
muito destros, assim, mas na verdade a destreza mental, assim, neuronal, vamos falar nesse sentido, ela não se expressa somente na capacidade cognitiva e intelectual. Então, a pessoa pode ser também um talento esportivo muito grande, ele tem essa necessidade de atividade física, ele faz bastante intensamente isso. Era um paciente tabagista que também fuma cigarro palheiro, 3 por dia, fazia um abuso de álcool, né, um consumo nocivo na adolescência e usava o álcool para auxiliá-lo na socialização, que isso é uma questão bastante comum, tanto no autismo quanto na superdotação. Pela dificuldade de interação, de reciprocidade social, muitas dessas pessoas acabam incorrendo no comportamento de abuso de álcool durante essa fase da adolescência para conseguir performar a socialização, conseguir namorar, conseguir sair e tudo mais. E uma atividade sexual aumentada, que também é uma outra característica bastante comum, tanto no autismo, pela questão do estímulo, quanto também na superdotação, pela necessidade de estimulação e do hiperfoco sexual, e que gerava bastante problema na relação conjugal dele, ainda com a intolerância e frustração, isso acabava gerando uma série de ruídos, a gente vai ver lá na frente. De antecedente familiar, o pai com traços TEA e superdotação, só que não fez diagnóstico, o filho já tem um diagnóstico, né, de TEA e superdotação, e irmãos com outros traços neurodivergentes também. Essa daqui é a tal da avaliação que ele recebeu, então um QI total de 139, né, que o coloca no percentil 99 de inteligência, uma pessoa bastante inteligente, com esses outros aspectos aqui de compreensão verbal, né, inteligência fixa, a organização perceptual, a inteligência fluida, a memória operacional e a velocidade de processamento dele, todos bastante altos, e aqui com esses índices claramente caracterizando uma superdotação. E aí a questão interessante da avaliação neuropsicológica dele, que no questionário aí da repertório de socialização, né, o SRS-2, ele pontuou 75, ou seja, é uma nota claramente apontando para um autismo aí com nível moderado, né, sendo que a nota de corte, aí, vamos pensar no SRS-2 para o T, é 60. E justamente uma realidade que eu imagino que muitas pessoas daqui que estejam acompanhando pacientes neurodivergentes, ou começaram a fazer esse acompanhamento, começam a pedir as avaliações neuropsicológicas, ficam esperando chegar essas avaliações, né, sedentos ali para ver o resultado, pô, será que vai trazer alguma informação interessante, relevante sobre o paciente? E muitas vezes a própria pessoa que está realizando essa avaliação pode ter um preconceito muito grande e não conseguir enxergar e invalidar o diagnóstico, no caso. E isso acontece muitas vezes na dupla excepcionalidade, na superdotação associada com autismo, porque justamente a superdotação acaba escamoteando, acaba disfarçando, né? A pessoa consegue, pelas habilidades dela, que são muito elevadas, conseguir performar socialmente de maneira que isso fique quase imperceptível, a questão do masking, da camuflagem social, e aí não aparecia. E as pessoas falavam, não, mas você é muito desenvolto, você fala super bem, você não tem dificuldade nenhuma, inclusive os psicólogos treinados para tentar evitar esse tipo de erro. E aí, como ele tinha esses aspectos dessa questão da intolerância à frustração muito grande, ele tem um nível de rudeza na maneira como ele fala, ele se desvincula muito facilmente das pessoas, quando ele entende que as pessoas não estão ali atuando e agindo e vivendo segundo os padrões que ele estabelece ali de rigidez dele, ele simplesmente não se mantém com essas pessoas, assim, e pode dar a impressão de uma leitura de uma personalidade narcisista, mas que na verdade tem muito mais a ver com essa rigidez cognitiva, sendo que nunca ele praticou na vida dele nenhum mal deliberado, nunca abusou de ninguém em nenhuma relação, assim, eu achei isso bastante curioso ter essa confusão, assim, e ele veio conversar comigo sobre isso para a gente tentar deixar isso mais claro. E aí foi ficando mais evidente esse aspecto do autismo dele, que eu descrevi aqui no começo, que não tinha ficado tão evidente para outro profissional. Falei, olha, fica tranquilo, vamos cuidar disso, né? Em relação ao autismo, não tinha o que fazer naquele momento, só o orientei, ele seguiu o cotidiano dele. Só que aí depois, ó, a gente já está falando aqui em setembro, tá, desse ano, quase aí uns 10 meses depois, ele manda essa mensagem para mim, né? Não sei mais a quem recorrer. Eu iniciei há pouco mais de um mês acompanhamento com uma psicóloga que entende de superdotação e TEA, que está me ajudando, porém eu não estou conseguindo controlar a intensidade emocional. Tenho sentido tudo de forma tão profunda que está me causando muito sofrimento. Inclusive, voltei a ter pensamentos suicidas na última semana. Muita coisa aconteceu na minha vida nos últimos tempos. Eu estou entrando em contato, pois você é o único psiquiatra que já passei e confio. Então, aqui tem uma questão interessante na fala dele, que é esse aspecto da intensidade emocional, que é uma das dimensões da superdotação, né? Então, a superdotação você tem a sobreexcitabilidade, né? Um excesso, né, dessa atividade cognitiva, intelectual, mas também afetiva, emocional. Então, a hiperreatividade afetiva pode ser tão intensa que às vezes confunde o colega desavisado,
pensando que pode se tratar de um caso de bipolaridade, por exemplo. Uma pessoa que fica mais impulsiva, mais impetuosa, mais acelerada, né, já tem um taquipsiquismo de base. Então, se a pessoa está passando por uma fase de ansiedade, isso pode parecer claramente um quadro manitiforme, se a pessoa não souber observar isso. E esse aspecto do pensamento suicida que também é bastante interessante de a gente lembrar disso, assim, nas neurodivergências, como a pessoa tem essa sobreestabilidade, né? Ela tem essa... quando a gente derruba uma peça do dominó, não cai duas peças, cai o tabuleiro inteiro, né? Cai em todas as peças. Então, assim, um mal-estar pode desencadear uma série de reações, de pensamentos que vão culminar numa ideação suicida, mesmo que a pessoa não esteja apresentando um quadro depressivo tão grave. E os quadros depressivos são diferentes nas pessoas superdotadas, elas continuam bastante funcionais, apesar da queda do humor. E você pode ter esse pensamento suicida de uma maneira muito abrupta, até a pessoa estranha isso. E do mesmo jeito que vem rápido, vai rápido também, vocês vão ver isso. Então, aí aqui a gente, então, marcou essa consulta, e aí ele estava trazendo isso, né? Eu errei a data ali, eu coloquei setembro, era agosto. E aí ele estava trazendo essa questão de que, então, desde o diagnóstico, ele tem tentado conversar com a esposa estava invalidando essa questão do diagnóstico dele, duvida até da superdotação e tal, então ele estava se sentindo numa crise conjugal, com uma ansiedade bastante intensa, vivendo bastante oscilação do humor, crises frequentes de melt shutdown, né, os colapsos tanto explosivos quanto implosivos, ele ficava mais explosivo até, com ideação suicida, mantendo um alto rendimento no trabalho, porém mais impulsivo, com piora da concentração, maior isolamento social e maior rudeza no trato com as pessoas, com irritabilidade e frustração intensa, quando não conseguia manter relações sexuais com a esposa. Estava dormindo de 5 a 6 horas por noite, já tinha perdido 2 quilos. Então, eu tinha comentado com ele e falei, olha, eu entendo que esse quadro que você está vivendo é um quadro reativo a essa situação, assim, não caracteriza exatamente um quadro depressivo, como a gente poderia observar num paciente típico. Então, a gente poderia entrar com um tratamento alopático, comentei com ele dos efeitos colaterais, ele estava muito preocupado com essa questão da mudança do padrão de atividade sexual dele, então ele não queria ficar usando antidepressivo serotoninérgico e tal. Eu falei, olha, a gente pode então partir para um tratamento direto. Então foi assim, nem entrei com alopático, falei, olha, vamos partir para o tratamento com óleo de canabidiol. E uma outra questão também que acho que eu não coloquei aqui, deixa eu só ver se eu comentei aqui no início. Ah, perfeito, eu tinha esquecido de falar que acabei passando, né, essa parte aqui. Quando ele era jovem, ele tinha feito uso de maconha recreativa, só que um uso muito esporádico, né? Pessoas superdotadas geralmente tendem a ter uma reação muito intensa com o uso de maconha recreativa pela quantidade de THC, e ele se assustou na época, teve uma dissociação, preferiu não usar mais, ficou usando muito pouco, quantidades muito pequenas. Então, quando eu propus para ele o tratamento, eu vim trazer para ele essa questão, né, desse receio que ele tinha. Ou não, confio, vamos fazer o tratamento. Falei, olha, como você tem essa resposta muito intensa ao THC, eu vou entrar de manhã com broad spectrum e à noite você vai entrar com o full. Então, eu fiz essa combinação, até porque ele também tinha receio de que mesmo que fosse uma quantidade pequena, né, menos de 0,3%, que porventura ele poderia ter, se sentir chapado, se sentir muito sedado e tal, e que isso poderia atrapalhar a atividade dele como professor. Então ele preferia não correr esse risco. Então a gente fez essa escolha, que foi super tranquilo, e deixei também uma buspirona para ele, para segurar a ansiedade, caso ele sentisse necessidade, caso ele não sentisse essa cobertura com a medicação. E aí foi muito interessante, por isso que eu quis trazer esse caso também. Na sequência, quando ele veio para a consulta, assim, foi uma resposta tão flagrante e tão bonita, assim, e o paciente com tanta clareza, isso é uma coisa muito legal de atender pessoas superdotadas, assim, né? São pessoas muito loquazes, muito articuladas com o pensamento. Então, assim, ele já entrou na consulta falando, eu me senti muito melhor em vários aspectos, e foi trazendo uma lista, assim, das coisas que ele tinha sentido melhor. Eu falei, nossa, olha, eu fui convidado para fazer uma aula, discutir um caso aqui, posso falar do seu caso? Ele, não, claro, vamos lá, não sei o quê. Então foi bastante interessante, isso é uma coisa bacana, porque eu quis trazer aqui tanto a resposta que ele teve, quanto a própria expressão dessa resposta, que acho que é uma questão bacana que eu queria trazer aqui para os colegas, para saber também se eles estão atendendo pessoas neurodivergentes, superdotadas e tal. Então, ele mesmo foi trazendo, assim, eu nem precisava perguntar, ele ia falando, olha, eu tô me sentindo assim e tal, e foi fazendo uma lista, só fui anotando, assim, para não deixar nenhum detalhe ser perdido. Então, ele percebe claramente, assim, uma mudança muito importante do padrão de ansiedade dele, e, lembrando que, assim, né, ele já Hã? nasceu autista, nasceu superdotado, então ele já Consigo traz aquelas conectar. características que eu tinha... Perdão? Alguém queria falar alguma coisa? Acho que foi o microfone, né?
ele já traz aquelas características autísticas da rigidez cognitiva, das hipersensibilidades, ele nunca tinha pensado em tratar isso, ele só se interessou em tratar a partir do momento em que ele começou a ficar mais ansioso na lida com a esposa, e também o que ele acabou trazendo foi isso, ele não teve só uma melhora desse quadro agudo que ele apresentou, mas ele teve uma melhora de aspectos do autismo que ele vinha trazendo desde a infância e adolescência. Então, os sintomas de ansiedade, autocontrole, a irritabilidade, a impulsividade, a intensidade emocional, ele notou uma melhora. Notou uma melhora do desejo de morte e de ação suicida, falou que passou muito rápido, acho que também isso era uma resposta a esse mal-estar que ele estava sentindo. Comenta dessa melhora da frustração, quando ele não consegue ter as relações sexuais com a esposa. Notou também o maior controle do tempo de ejaculação, ele fala que houve uma melhora até da atividade sexual dele, nesse sentido, com o uso do full spectrum. Conseguiu até redução do consumo daqueles cigarros de tabaco palheiro que ele fumava, que ele acabava fumando para se regular emocionalmente. Então, como ele já estava se sentindo regulado, ele notava uma diminuição do consumo do tabaco. Uma maior flexibilidade cognitiva, uma maior interação social, se sentindo um pouco mais tranquilo, um pouco menos irritadiço com as pessoas, assim, que ele tendia a ser um pouco menos paciente com pessoas lentas, com pessoas que falam devagar. Então, ele começou a notar uma melhora dessa questão da interação social. Perdão, saiu aqui. Um sono mais profundo, uma melhora da qualidade do sono. Então, dormindo agora às 7 horas, né? Ele estava dormindo de 4 a 5, depois 5 a 6, agora está um sono melhor. Não está mais sentindo também tanta necessidade de ficar se privando de sono, está se sentindo mais relaxado. Uma melhora da concentração e das dores miálgicas, que ele também não tinha valorizado como uma queixa, nem estava considerando a possibilidade, falou assim, nossa, acredito que eu comecei a sentir até menos dores, tal. E essa questão das dores, né, da nocicepção, é bastante comum nas pessoas do espectro, nas pessoas tratadas como um aspecto de hipersensibilidade. Melhora da autocobrança e da autoaceitação, um maior controle dos pensamentos intrusivos, uma menor arborização do pensamento, então um fluxo de pensamento mais contínuo, uma tunelização do pensamento que facilita até a concentração dele, trabalhando no cotidiano, e comentou também dos meltdowns dele serem menos intensos, menos frequentes e com menor duração. Então isso aqui eu acho bastante interessante também para a população autista, e com menor necessidade de fazer masking. Então, isso é agora, né? De finalzinho de setembro aqui. Então, a ideia justamente, né, de fazer a prescrição do broad spectrum de manhã é manter essa funcionalidade diurna, a cognição e atenção, controlando essa irritabilidade basal, considerando aquilo que ele já tinha descrito no começo, né, que a experiência dele com maconha recreativa tinha gerado nele muita ansiedade e dissociação. Então, respeitando isso, entendendo também que talvez o THC pudesse gerar um efeito mais sedativo à noite, mas se fosse isso, ele estaria dormindo, ia dormir, ia descansar, então seria interessante fazer essa prescrição casada desse jeito, né? Então, a ideia justamente é que ele pudesse não correr o risco de passar por certos efeitos colaterais que pudessem produzir uma recusa, por exemplo, do tratamento durante a manhã. E aí, à noite, justamente deixar o full spectrum, como a Sani trouxe, né, o efeito entourage, o efeito comitiva, então, para combater esses sintomas da irritabilidade à noite, da certa impulsividade aumentada, as comorbidades de sono, ser um mil relaxante, atuar no controle dessa dor, dessa hipersensibilidade nociceptiva. E é bem frequente, né, nas neurodivergências as pessoas terem distúrbio do sono mesmo, uma fragilidade do sono, que pode acontecer pela questão da hipersensibilidade visual à luz, a hipersensibilidade auditiva, pequenos barulhos, pequenos ruídos, a hipersensibilidade tátil, o lençol amassado, a textura do travesseiro, coisas assim, podem fazer com que a pessoa desperte muito fácil, então isso ajuda a aprofundar a qualidade do sono, é bem interessante. E também ajudar a diminuir, né, os sintomas mais ligados ao meltdown, ao esgotamento sensorial, social, afetivo que pode acontecer nas pessoas do espectro autista. Então, essa inquietação, a irritabilidade, a agressividade, a inquietude, a estereotipia, que podem se agravar durante a noite, o espectro dá uma resposta maior nesse sentido, nesse momento. Então, e aí também, se ele experimenta, né, essa sedação e que o THC poderia trazer, à noite ele vai dormir, vai descansar, então pode ser mais tranquilo para ele. Então, a ideia justamente que eu quis trazer desse caso, né, é pensando nessa ideia da personalização terapêutica, né, pensar no histórico do paciente, pensar na experiência prévia que ele teve com a maconha recreativa, considerar que ele tinha esse certo receio, porque ele tinha dissociado, então como é que ele vai fazer a utilização de uma medicação com uma substância que ele já tinha tido uma experiência negativa, então confiar nesse processo, confiar nessa dose diferenciada,
para a gente também poder fazer esse gerenciamento dos efeitos colaterais, prescrever com essa diferença, né? E aí pensar nisso, né, nessa cronofarmacologia, assim, considerando a diferença de resposta do ritmo, de acordo com o período do dia e como é que a gente vai conduzir esse paciente. Então, quis trazer esse caso para isso. Não sei se a gente conversa sobre esse caso agora, se eu já apresento o segundo, como é que vocês preferem fazer, Sami? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Doutor Não sei se os colegas Alexandre, querem trazer. esse paciente ao longo do tratamento com a cannabis, ele apresentou algum efeito colateral no início? Alguma queixa? Praticamente nada, nada Nada. assim. Geralmente eu deixo meu celular disponível para os pacientes perguntarem, caso eles tenham dúvida, fazer titulação da dose. Eu orientei a usar a dose inicial, ele respondeu bem, assim, não nem precisou modular a dose. É interessante pensar que, assim, pode acontecer as duas coisas, né? Pacientes neurodivergentes são bastante sensíveis a efeitos de medicações alopáticas ou, às vezes, não respondem de maneira nenhuma. E a gente também não sabe como que vai ser a resposta aos compostos canábicos. Então, você vai lá e fala, olha, começa devagarinho, vai sentindo e tal. E o dele mesmo foi um caso muito interessante porque ele teve uma resposta muito flagrante, assim, muito evidente para ele mesmo, ele ficou muito surpreso, e com a dose inicial. Então, eu nem precisei ficar titulando dose nem nada, assim, ele reagiu com aquela dose inicial das 5 gotas que eu costumo começar com ela. E acho que a chave desse caso, assim, que acho que eu quis trazer aqui é essa diferença de deixar o broad de manhã e o full à noite, que acho que foi o que trouxe a diferença. Talvez se eu tivesse entrado com o full de manhã e de noite, talvez de manhã ele poderia se queixar um pouco da sedação e tal. Então, já considerando isso, ele, na verdade, estava mais preocupado com o receio de que ele poderia ficar ali muito vigilante em busca de efeitos colaterais, né? Considerando isso também, né? Uma pessoa superdotada é uma pessoa hipervigil, uma pessoa que tem uma autoconsciência muito grande. Então, pequenas mudanças, assim, qualquer padrão de humor, de coisa, ele sente, ele repara nisso, assim. Então eu falei, se eu entrar com uma medicação que vai deixá-lo um pouquinho sedado que seja, que ele sinta um pouquinho fora do controle, talvez ele se angustie e rejeite o remédio. Então eu falei, olha, você vai começar de manhã com o Brod e tal, e à noite você vai tomar o FU e super funcionou. Então, não, ele não teve nenhuma reação colateral, assim, foi bem bacana. E, Alexandre, se você tivesse começado só com um Broad à noite em doses mais altas, ele não teria tido a mesma resposta terapêutica que ele teve com o Full Spectrum à noite, por exemplo. É bem interessante essa pergunta, não tem como a gente também ter que rebobinar a fita da vida e dar para ele tomar o Brod à noite, né? Mas o THC vai ter essa influência sobre, por exemplo, essa questão da hipersensibilidade nociceptiva dele, vai ter uma influência sobre a indução do sono, aprofundamento do sono. Então, eu também estava considerando esses aspectos, assim, né? Considerando a irritabilidade dele, considerando que ele poderia ter uma experiência um pouco mais estimulante, no início sentir um pouquinho mais de euforia, assim. Então, achei que seria interessante ele terminar o dia dele desse jeito, assim, né? Se estimulando um pouquinho mais, aí depois vindo a medicação, à medida que o THC vai se transformando em CBN, ele vai vindo o sono, né? Então, contribuir para isso, assim. Então, desde o começo a minha ideia foi essa, foi já entrar com o full à noite, sim. Eu já estava com esse foco, considerando a sensibilidade à dor, considerando esses aspectos da rigidez cognitiva, outros aspectos mais ligados ao autismo que a gente pode encontrar um benefício interessante mesmo. Então, e E, deu super doutor, certo. foram 5 gotas de full à noite, né? Isso. E Então, 5 gotas do Brod de manhã. 0,3 miligrama é uma dose super tranquila, né? Qualquer excitação que Super ele baixinha. sente é só um picozinho de excitação e depois ele já dá aquele mergulho no E depois já sono. relaxa, exatamente. É um pequeno estímulo, exatamente. Então, super funcionou, assim, ele ficou super satisfeito. Mas sim, tem isso, a dose é bem pequena. A mesma dose de CBD, né? 30 miligramas, no fim das contas, assim, com gotas é bem pouquinho. Não, 5 gotas vai ser 15 miligramas de CBD. 15, tá? É. Sim. O óleo tem. Sim, verdade. Mas é bem pouco mesmo, eu fiz a conta errada aqui. 30 Perfeito, tem. miligramas a cada Sim, gota, 10 gotinhas. sim. Aham. Mas ele está tomando ali 30 miligramas por dia de CBD, que é uma dose E, super e se baixa. manteve, exatamente. E É, se e manteve manteve, tudo. tá respondendo super bem. Uhum. Então, eu quis também trazer esse caso por isso, assim, né? As pessoas neurodivergentes são muito sensíveis, pequenas mudanças de dose, elas já sentem, se queixam dos efeitos, ficam percebendo, tal. Então, acho que é interessante também para pensar nessa questão de entrar com dose pequena e ir subindo muito devagarinho, ver como a pessoa reage. E ele super se adaptou.
Então, na hora que eu vi assim a resposta dele, eu falei, nossa, acho que vai ser um caso bem legal para trazer, e também por conta dessa questão da clareza que ele pôde trazer de todas as mudanças que ele percebeu. Assim, eu não precisava perguntar para ele. A consulta foi, ele falou, nossa, eu me senti assim, assado, assado, foi trazendo, assim, foi falando. Achei bacana para trazer essa temática também do autismo associado à superdotação, que acho que tem se falado mais sobre isso, até se mediatizado mais, então não sei se os colegas estão acostumados a acompanhar casos de pessoas superdotadas, mas acho que é bastante interessante nesse sentido, por isso também. Alexandre, não sei se tem mais alguém com alguma dúvida, mas O podem colocar Flávio aqui no Godoy, chat. talvez, Isso, ele boa levantou a noite. mão. Olá, Sim, boa noite, Flávio. boa noite. Eu queria saber se não havia, você chegou a tentar fazer o full spectrum em dosagem menor de manhã, para não ficar com dois vidros diferentes, para ficar com um vidro só. Então, o full um pouco mais à noite, você falou que estava dando 5 gotas à noite, e de manhã dá 2 gotas, por exemplo, desse mesmo full. Será que não Poderia seria? ter, poderia ter tentado alguma coisa nessa linha, sem dúvida, sim. Eu quis também dar a Uhum. oportunidade, eu deixei as duas prescrições porque eu pensei, bom, se ele não se adaptar bem ao full, se ele tiver porventura qualquer efeito colateral, se ele se sentir embaraçado, se ele sentir aproximadamente alguma coisa próxima do que foi aquela dissociação, que acho que não geraria uma dissociação como ele teve quando ele fez consumo de maconha recreativa na juventude, assim. É, Mas eu pensei, bom, pelo menos tem uma alternativa para falar, olha, então tá, suspende o full, fica só com o broad, sabe assim, de ter na mão já um elemento ali para poder fazer o manejo rápido, caso ele precisasse. E sim. funcionou, então eu fiquei tranquilo. Mas acho que é um pouco, tem um pouco dessa estratégia, assim, porque é isso, né? Como a importação demora 2 semanas, então vai, se ele não reagisse bem, se ele tivesse qualquer reação negativa, não achasse bom, eu falava, bom, como é que você vai fazer isso? Então eu já quis deixar os 2 frascos na mão dele e poder recorrer a um ou a outro caso acontecesse algum efeito colateral. Poxa, doutor, Perfeito. nessa dosagem aí, poxa, o frasco vai durar 6 meses, o medicamento. Ele Vai vai durar um ficar tempão, é. 6 meses sem precisar Sim. comprar de novo Ele vai produto. ficar, aham, sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Exatamente. Maravilha. Podemos ir para o segundo caso? Acredito que sim, Alexandre. Se o pessoal, enfim, quiser Perfeito, compartilhar depois algum caso, alguma dúvida aqui no chat, a perfeito. gente lê no finalzinho. Maravilha. Então vamos lá. Estou aqui agora, uma paciente do sexo feminino, 41 anos, branca, casada há 20 anos, sem filhas, engenheira de segurança do trabalho, procedente de São Paulo, católica. Ela veio para mim já com esse quadro, né? Então ela começa o tratamento agora em junho desse ano, mas ela já vem trazendo um tratamento de um quadro depressivo e ansioso, que começou em 2007, e que ela vem fazendo um tratamento crônico, ela nunca conseguiu desmamar de medicamento, e está usando atualmente, estava usando, né, em junho desse ano, 300 miligramas de venlafaxina, uma dose bastante razoável, e trazodona 50 miligramas à noite, ainda assim com pouca resposta ao tratamento. Estava se queixando de ganho de peso, de 6 quilos em 3 meses, e queda de cabelo. Fiquei na dúvida se poderia ser um caso de hipotiroidismo, ela também estava falando da unha fraca tal, se tinha talvez a ver com aumento de ingesta calórica por ansiedade, ou talvez até um quadro de pós-Covid, essa questão de alteração do metabolismo e a queda do cabelo dela, a gente foi fazer a investigação, e também libido diminuída. Ela trazia, né, esse era o quadro clínico inicial, ela traz, né, também o histórico na infância, então por isso que eu quis trazer. Esse é um caso de neurodivergência, mas que ainda está em avaliação, mas eu quis trazer esse porque acho que é a vida real, e eu quis trazer esse caso para a gente discutir isso. Então ela também traz ao mesmo tempo dificuldade de concentração, impulsividade, prejuízo no rendimento escolar, durante a faculdade e também no trabalho, hiperatividade motora com necessidade de steaming fidgeting, né, essa autoestimulação sensorial, é a questão de ficar batucando os dedos, mexendo com as mãos e todas as coisas. Dificuldade de manter amizades, embora com facilidade também para o contato inicial. Dificuldade para interação social, principalmente fixar o olhar, e motivação social, uma bateria social baixa, como ela fala, hipersensibilidade sensorial tátil e seletividade alimentar. Aqui ela não trazia, e ela não traz, né, eu já tive 3 encontros com ela, elementos muito claros de um possível autismo, mas eu fiquei na dúvida, assim. Claramente uma questão aí de TDAH que ela traz desde a infância, que não estava sendo tratada, não tinha sido considerada pelos colegas. E também um perfil cognitivo bastante elevado, uma engenheira de segurança, casada com um outro paciente meu, ela veio também por intermédio dele, que é superdotado. Isso também é uma característica bastante interessante. Geralmente pessoas neurodivergentes tendem a se relacionar entre si, até porque elas não conseguiriam manter uma relação por longo tempo com uma pessoa que ela não tivesse consonância afetiva e cognitiva, né? Então,
Um caso interessante, eu vou continuar aqui contando a história, vocês vão ver como ela avançou, né? Então, a paciente com 1,63 m, 80 quilos, dormindo de 9 a 10 horas por noite. Também hipertensa, usando losartana hidroclorotiazida, um pré-diabetes, tomando glifage, câncer de mama, que ela trata desde 2012, teve alta em 2020, sem atividade física, nega consumo de tabaco e álcool, teve esses 2 episódios de Covid. E aqui na família, pai com traços autistas, a mãe com traços autistas de altas habilidades e o cônjuge dela já diagnosticado autista e superdotado também. Então, embora não seja, né, eu coloquei isso aqui como assim, como assim antecedente familiar um cônjuge, né? Vocês vão pensar, pô, o que aconteceu? Calma, né? Não tem a ver com a questão genética, biológica tem a ver com a questão com o padrão de relacionamento, né? Então, ela prefere se relacionar com pessoas com o mesmo nível cognitivo e tudo mais. É mais por causa disso que eu trouxe essa informação aqui para vocês. Então, nesse momento, considerando essas queixas dela, tal, já vendo esse perfil do TDAH dela, considerando que eu não coloquei os históricos, nem ela lembrava, tá, as medicações que ela estava usando desde 2007. Então, a gente está falando aí de 18 anos de tratamentos, mal sucedidos, está tomando dose alta de venlafaxina. Eu comentei com ela, falei, olha, vamos entrar com o metilfenidato, né, para a gente começar a tratar esse TDAH seu, e já trouxe a opção do óleo desde a primeira consulta. Falei, olha, você tem um histórico de uma série de utilização de antidepressivos, serotoninérgicos, aqui sem sucesso. Você está trazendo essas queixas de ansiedade, você está trazendo essas queixas também que você carrega aí do seu TDAH que não está tratado, essa impulsividade e tudo. Vamos entrar com o óleo, a gente vai ver o efeito que ele vai produzir. Dependendo desse efeito, a gente vai entender o que a gente vai fazer com essa prescrição sua medicamentosa. E aí também a minha ideia era tentar ver a resposta que ela teria para planejar uma redução dessa venlafaxina que estava gerando essa alteração de libido nela, bastante importante e tal. E solicitei exames gerais para averiguar se tinha ou não uma questão de hipotireoidismo, e como ela tinha esse histórico desses tratamentos malogrados com antidepressivos ao longo da vida, aí, desses 18 anos, pedi a MTHFR dela, né, o exame genético da metileno tetrahidrofolato redutase, que é a enzima que faz a conversão do ácido fólico para o metilfolato e cuja deficiência, né, dessa enzima pode levar a um prejuízo na produção dos 3 principais neurotransmissores e levar a quadros crônicos de ansiedade e depressão. É bastante frequente em pessoas neurodivergentes e também leva a esse insucesso com a utilização de medicamentos, né? Então, nessa segunda consulta que ela veio em novembro, ela já estava com ainda estava com a venlafaxina em 300, já tinha feito a introdução toda das medicações, não tinha feito nenhuma mudança nesse momento ainda, estava se adaptando ao full spectrum sem nenhum problema. E eu trouxe isso aqui porque o importante aqui é que, bom, o TSH e o T4 dela vieram normais, então aquela queda de cabelo, aquele ganho de peso não tinha a ver com isso. Provavelmente devia ser mais da ansiedade dela que tinha piorado naquele momento, mas o exame da MTHFR dela veio positivo, tanto para a alteração da porção 677 quanto da porção 1298, ambas em heterozigose, isso aqui já corresponde a uma deficiência de 50% na atividade dessa enzima. Então, nessa consulta, ela já estava com humor estável, já tinha estabilizado, sendo que ela não tinha mexido nos antidepressivos ainda, a gente não tinha começado a redução. Ainda estava com a libido diminuída, ou seja, estava com os receptores saturados ali por conta da venlafaxina. Já estava notando uma melhora da concentração e da memória operacional dela por conta da Ritalina, provavelmente também por conta do óleo. E uma melhora importante da qualidade do sono dela, com a introdução do óleo, e ela ficou na dosagem de 5 nesse momento. Eu falei para ela da questão da MTHFR, expliquei tudo e falei, você vai começar agora a tomar o metilfolato, associado à metilcobalamina, para a gente ver, e aí comentei com ela que provavelmente isso ia potencializar o efeito dos antidepressivos, da Ritalina e tal, e que talvez a gente fosse fazer um manejo dessas medicações, então não deu outra, né? Na terceira consulta ela volta, então, já com a venlafaxina reduzida, então ela começa a tomar o metilfolato, coisa de 2, 3 semanas ela já vai percebendo uma diferença, ela se sente à vontade para reduzir a venlafaxina, até tinha orientado que ela se sentisse melhor, que ela poderia fazer essa redução até de uma maneira mais rápida. Ela preferiu segurar e sem se queixar de síndrome de retirada. A trazodona ela manteve nessa dosagem. O metilfenidato ela reduziu a dose espontaneamente. Ela começou a ter taquicardia que ela não sentia no começo, quando ela estava tomando 10 miligramas de manhã e 10 na hora do almoço. Então, a introdução do metilfolato provavelmente potencializou também a ação da Ritalina.
e ela começou a ter esse efeito colateral, então ela mesma já fez a redução. Aí aqui ela aumentou a dose do óleo para 6 gotas, mas foi bastante interessante, porque ela estava sentindo que ela tinha tido uma resposta, só que não o suficiente. Assim, ela falou, isso aqui está pouco. E aí eu tinha orientado que sempre que ela achasse que a dosagem estava pouca ou não estava suficiente, que ela deveria fazer um aumento gradual, uma gota por vez, observar a resposta e ir aumentando a cada 2, 3 dias, tal. Só que ela resolveu dobrar a dose. Então, essa questão é que acho que muitos pacientes nossos fazem isso, né? A gente fala para eles, ó, vai devagarinho, mas eles acham que é levinho. Ah, não, mas é fitoterápico, não sei o quê. Bora dobrar a dose. Aí ela dobrou para 10 gotas de manhã, 10 à noite, ela começou a rir, ela falou assim, Ale, fiquei chapada, e por mais que seja uma dosagem baixa, pequena, mas ela falou, nossa, eu fiquei me sentindo como se eu tivesse fumado, estava rindo à toa. Falei, nossa, não vai dar para trabalhar assim. Aí ela lembrou que eu tinha orientado, então, que ela tinha que encontrar a dose ótima dela. Aí ela foi reduzindo essa dose de 10 até chegar à dose de 6, que ela entendeu que era a dose perfeita dela, e ela fixou essa dose de 6 gotas. Continuou tomando metilfolato e metilcobalamina, e seguiu com a losartana, hidroclorotiazida e bilifage. E aí, foi o que ela comentou aqui, né? Acabei falando aqui antes do slide chegar, então ela tentou aumentar essa dose. E aí aqui nesse momento já, né, com essa utilização, ela já tinha notado uma melhora da ansiedade e um controle do apetite, então realmente ela tinha ganhado aquele peso no começo pela ansiedade, então teve um controle, o que foi até interessante porque a gente poderia pensar que com o THC ela poderia ter um aumento do apetite e tal, mas não, ela teve um controle da ansiedade, por conseguinte uma melhora do, perdão, nossa, eu tive uma pessoa tentou ligar aqui para mim. Deixa eu só recompartilhar aqui que minha ligação, minha tela caiu aqui, só um segundo. Perdão. E então, aqui, ela notou isso daqui, então foi bastante interessante essa aposta, realmente. O ideal foi ter feito esse investimento mesmo no tratamento da ansiedade dela, ainda considerando que ela reduziu a dose da venlafaxina pela metade. Então, era de se pensar que ela poderia ficar mais ansiosa com essa redução da dose, não. E também reduziu a Ritalina, né? E obteve esse mesmo padrão de resposta. Ele manteve uma boa qualidade do sono, já dormindo 8 horas por noite, sem piora dos sintomas depressivos e ansiosos, com melhora da libido. Então, a hora que ela saiu dessa dose de 300 miligramas de venlafaxina para 150, a libido melhorou. E ela também repara uma melhora discreta na socialização dela com a utilização do óleo full spectrum. Então, eu atendi agora, dia 13/10, pessoal. Foi anteontem, então. Anteontem não, aliás, foi ontem, né? Eu preparei o caso ontem à noite e falei, que legal, isso aqui vai ser interessante para a gente trazer. Foi ontem mesmo, eu preparei ontem à noite esse caso, porque eu achei bacana essa questão do caso dela, por quê? Acho que é uma questão que a gente se vê muito na clínica, né, atualmente, pacientes que vêm com histórico, às vezes, de diagnóstico não muito preciso, está tratando só a questão da depressão ou da ansiedade, sem olhar o neurotipo, sem olhar se a pessoa é neurodivergente ou tem TDAH ou superdotado ou autista. Isso pode trazer uma série de aspectos a mais, assim, a patoplastia, né, das questões psiquiátricas fica diferente na população neuroatípica. Então, acho que eu quis trazer esse caso também por isso, que é um caso que também com a introdução do óleo e a melhora desses aspectos de ansiedade, qualidade do sono, interação social, apetite, você consegue fazer a redução da medicação alopática com melhora do perfil de efeitos colaterais, então você melhora a qualidade de vida da pessoa. Então, a ideia agora é a gente continuar fazendo essa redução gradual da venlafaxina até quiçá a suspensão, vamos ver como isso vai acontecer. Ela ainda não fez a avaliação neuropsicológica dela, então acho que isso também é uma realidade para muitas pessoas. A avaliação neuropsicológica é uma avaliação que vai custar aí por volta de uns 5 a 8 mil reais, dependendo do profissional. Então, não está dada para todas as pessoas. E aí, como é que a gente trabalha na psiquiatria? Quando a gente tem a história clínica do autismo muito redondinho, assim, você fala, putz, dá para ver aqui, ou do TDAH e tal, que a gente consegue, pela anamnese, chegar nessas conclusões, mas nem sempre. E a gente conta muitas vezes com a avaliação neuropsicológica para ter esse aprofundamento dessa visão e para fazer principalmente a quantificação da inteligência, né? Que por mais que a gente consiga pegar informações, dados que apontem, né, para um perfil cognitivo elevado, para uma superdotação, não necessariamente a gente vai cravar ali com aspectos clínicos qual que é da pessoa. Então é interessante também de fazer isso. E a ideia justamente é que ela possa fazer essa avaliação para que a gente possa aprofundar essa visão. Ela trouxe alguns traços autistas, embora não o quadro completo, para a gente poder fechar um diagnóstico. Eu também trouxe por conta disso esse caso, porque acho que é uma questão bastante comum quando a gente atende uma pessoa neurodivergente. É muito difícil a pessoa ser só
TDAH ou só autista ou só superdotada. Geralmente a pessoa vive uma espécie de sobreposição de aspectos, né? Uma espécie de caleidoscópio de sinais e características, e que não necessariamente todos vão conseguir cumprir ali o quadro sindrômico, mas acho que a gente não deve deixar de levar isso em consideração. Então, vocês veem que mesmo que ela não tenha um diagnóstico formal do autismo, ela já tem uma socialização um pouco mais atrapalhada, até pela impulsividade dela e TDAH dela, e ela nota uma discreta melhora da socialização com o uso do óleo. Então, foi bastante interessante nesse sentido. Então, eu trouxe esse caso também pensando na questão da interação medicamentosa, né, quando ela traz que com o uso do metilfenidato, só que aí a questão, ela já estava usando metilfenidato junto com óleo antes do metilfolato, ela não estava com efeito colateral. Então, eu não acredito que isso tenha sido por interferência aqui na CYP2D6, porque o metilfenidato nem é tão metabolizado por ela, mas pode ter uma interferência nesse sentido e poder acontecer algum acúmulo. De todo modo, ela reduziu a dose do metilfolato e isso acabou reduzindo esse efeito colateral. Então é interessante também pensar nisso, nessa questão desse manejo. A venlafaxina também, então pensando que ela pode, né, ter um aumento do nível sérico por conta do óleo. É difícil ter essas interações, mas eu quis trazer aqui esse caso pensando nisso também. A gente já estava com plano de reduzir a venlafaxina pelo fato até dela já apresentar os efeitos colaterais, não ter a resposta suficiente, introduzir o metilfolato que potencializaria o efeito dela. Então também teve esse elemento aqui que eu quis trazer, que eu acho que é interessante. E a trazodona também, né, que pode aumentar o nível de sonolência. Ela começou a dormir melhor, não mexeu na trazodona, então também não teve nenhum problema nesse sentido. Acho que é isso, pessoal. Eu quis trazer esses casos para a gente poder discutir sobre essas questões de neurodivergência e uso de canabinoides, que eu acho que é bastante interessante nessa população. Não sei se os colegas estão habituados ou quanto estão aí com esse público nos consultórios. Se alguém tiver alguma pergunta. Alguém que queira compartilhar também algum caso semelhante? Alguém que queira trazer algum caso, exatamente, alguma dúvida de alguma experiência que teve no próprio consultório. Acho que é isso, né? Boa É, tarde, né? A pilha tá acabando, né? A bateria social de todo mundo já gastou, já. Eu ia falar uma coisa. Normalmente, quando eu uso o Full Spectrum, eu tenho a estimulação do apetite. O que me chamou a atenção é que a pessoa ela perdeu 6 quilos usando o Full Spectrum. Impressionante, eu também fiquei impressionado. Falei, nossa, que coisa Aí, curiosa, mas pela redução da ansiedade, ela usava a comida é como elemento de regulação emocional. compulsão alimentar. Mas, normalmente, quando a gente Uhum. vê esses pacientes, os relatos de casos que a gente tem é que quando a pessoa é muito obesa e tem muita ansiedade, para não estimular o apetite, ele acaba usando o isolado ou o Broad. O Brode. Uhum. Mas, assim, 6 gotas, que nem são, cara, são 0,3 de THC, né? É muito pouquinho, É né? De bem novo, não é pouquinho. isso Não que vai sei se é causar um aumento do assim. apetite expressivo, né? Eu sinto isso quando eu tomo a goma, que é 5 miligramas. É muito mais. Claro. Uhum. Então, esse Perfeito. relato me chamou a atenção de, tipo, a pessoa Uhum. usou meio miligrama por dia e teve o efeito oposto, né? Então, Perfeito. Uhum. Sim, Doutor foi Alexandre, bem isso mas mesmo. essa parte da interação medicamentosa e a redução dos outros medicamentos, eu acho que é o ponto mais valioso aqui desse caso. Uhum. Perfeito. ó, estão chegando alguns comentários aqui. O Gervásio, por exemplo, ele até falou que tem atendido casos de autismo infantil com boas respostas. Que bom que ele trouxe essa questão Perfeito. da pediatria. Como é que a gente lida com esses casos também, né? O que que pode, o que que não Uhum. pode, ainda mais criança, né? Quais faixas etárias a gente pode indicar o full spectrum, se existe alguma contraindicação. Perfeito. Eu tive na outra conversa com um colega, eu vou esquecer o nome do professor, gente, vou passar vergonha aqui.
que teve comigo, e a gente estava falando sobre justamente essa questão da utilização do óleo na infância. Eu atendo poucas crianças, atendo algumas ainda, né? Eu sou psiquiatra de adultos, mas eventualmente pela questão de ser superdotado e a população superdotada querer passar comigo e tal, acaba atendendo algumas crianças também. E então não consigo fugir disso, assim. Eu tendo a prescrever o broad spectrum, até porque os pais também ficam assustados, assim, falam, mas você vai prescrever THC para o meu filho, não sei o quê. Então, a maior parte das vezes, a gente também tem que lidar com questões culturais, a gente tem que ir flexibilizando, né? Abrindo caminho, falando, olha, é possível, não vai causar muita alteração, a dosagem é muito pequena e tal. Então, tem um benefício do uso do THC, porque é em dose muito pequena, menos de 0,3%, para a questão dos meltdowns, da autoaceitação, do espasmo muscular, tem uma série de questões que podem trazer benefício, assim. Na minha prática, eu acabo fazendo mais broad por conta disso, eu não atendo tantas crianças assim, então também não tenho um número muito vasto de pacientes. Não sei se tem outros colegas psiquiatras infantis aqui que atendam e que queiram compartilhar a experiência própria, mas eu me sinto mais à vontade e percebo que as famílias se sentem mais à vontade, começando com o Broad, começando com o Exolate. Aí a gente vai fazendo a titulação nessa medida. Eu costumo me sentir mais à vontade quando o paciente já é mais maduro. Tecnicamente, a maturidade cerebral só chega com 25 anos, então também não precisaria ficar com tanto receio. A gente precisaria para 18, 16. Então, um paciente um pouquinho mais velho, eu já introduzo. Ou às vezes o paciente adolescente que já consome maconha recreativa, então você entra com óleo, com uma quantidade pequenininha. Às vezes até ajuda. Legal. O Dirceu, Alexandre, ele perguntou se nesses casos, nos dois casos que você apresentou, você sempre inicia com full spectrum ou às vezes você opta pelo isolado ou até mesmo o broad, né? Uhum. Eu tendo a preferir entrar com full. Eu geralmente para adulto eu entro com o broad spectrum ou isolado quando a pessoa não tem experiência prévia nenhuma, então ela tem receio. Às vezes uma pessoa mais velha, gerações mais velhas, as pessoas ficam, mas o que você está me prescrevendo? Então quando você fala, vou prescrever um CBD isolado, sem nenhuma outra substância, ou o broad spectrum que não tem o THC, a pessoa se sente um pouco mais confortável, a pessoa não tem experiência de uso. Se a pessoa já tem experiência de uso recreativo, é um pouco mais tranquilo. Como eu falo, né, nesse caso, assim, eu sabia que o paciente tinha tido uma experiência anterior com maconha que não tinha sido positiva, que isso poderia ser uma barreira, então eu preferi fazer a escolha pelo broad de manhã. Normalmente, é curioso, né, por que a gente vai para um lado e não para o outro, né, o que faz com que a gente decida na hora, assim. Eu não tenho uma coisa sistemática, assim, eu vou decidindo no caso junto com a pessoa e geralmente eu tenho esses elementos da história da pessoa que me permitem também entender qual que vai ser a melhor aderência, se a pessoa se sente menos ameaçada ou não. Às vezes eu posso começar uma prescrição com broad spectrum para a pessoa perder o medo do CBD, para depois falar para ela, olha, a gente pode passar agora para o full spectrum, você já está mais segura com essa medicação, você vai ver que a dose é muito pequenininha, mas vai poder te ajudar em relação ao seu sono, à dor, à ansiedade de uma maneira um pouco mais flagrante, a pessoa faz essa mudança. Então, também não tem essa coisa de uma prescrição fixa. Uma hora você entra e você vai experimentando com a pessoa outras apresentações dentro desse universo, assim, como, por exemplo, as gummies, né? Às vezes a gente entra com óleo, a pessoa fala, puxa, adorei o efeito, mas detestei o gosto. E isso é super comum, e muitas vezes a gente tem isso, assim. Então, falar, acho que está o momento de a gente pensar numa gummy. A gummy tem uma outra questão, que é o custo, porque o óleo, a pessoa fala assim, mas se eu tomar pouquinho, se eu economizar, dura bastante. A gummy vai acabar em 30 dias, só vem 30 no potinho. Tem essas pequenas coisas, assim, né? A dose de uma gummy full spectrum, como o Dalton falou aqui, 5 miligramas. Então, já é uma dose mais flagrante ali, mais visível do THC. Vai gerar um efeito mais intenso. Se a pessoa não estiver acostumada, ela pode estranhar, assim. Então, acho que a gente entra na circuitaria dos canabinoides e vai caminhando com a pessoa à medida que a pessoa responde, à medida que a pessoa se sente segura, tal. Então, acho que também eu escolho muito por isso, assim, muito pela segurança que a pessoa tem. E geralmente eu me sinto mais à vontade quando a pessoa já tem um histórico de uso de maconha recreativa e já Uhum. conheço o perfil de efeitos, apesar de ser, obviamente, um efeito muito mais intenso do THC, mas também isso permite com que a gente fale, legal, então eu vou te prescrever uma medicação que você já está acostumado com a substância, está em dose mais alta, você vai conseguir tirar isso aqui de letra. E o contrário, quando a pessoa não tem experiência nenhuma, está reticente, eu vou para um broad ou isolate. Eu acho que também tem um outro lado, Alexandre, Depende da do geração mais receio velha. do próprio Assim, o prescritor, pessoal está né? falando Por que é exemplo. verdade, não é todo mundo aqui, eu fui preconceituoso, eu fui etarista agora, né? Achando que toda pessoa mais velha é careta e não necessariamente, né? Gervásio, obrigado pelo comentário, viu?
Eu mesma, Alexandre, eu tenho percebido que eu tenho colocado um certo obstáculo na minha prescrição do full com receio da interação, Uhum, né? Então, eu até trouxe algumas uhum, questões para o Dalton, a gente discutiu alguns casos, mas a gente entendeu ali, pela lista de medicações que o paciente faz uso, que existe o risco. Eu fico mais receosa de indicar o full spectrum. Já o indiquei full, para né? Pela alguns, questão né? da... Começar com uma quantidade Uhum, mínima, mas assim, a gente não sabe como é que vai ser, como é que o paciente vai reagir. Pode ser que ele tenha uma reação mínima, pode ser que ele tenha uma reação que a gente não estava esperando super, naquela quantidade exatamente. pequena. Então, Uhum, eu uhum. geralmente começo pelo Broad e aí eu consigo explorar outras Aí você uma hora formas. você troca, você vai dando essa segurança para a pessoa, né? Perfeito. Sim, sim. Exato. Mas o que Uhum, mais, assim, me gera ainda de obstáculo para começar de cara o full é realmente a questão do risco da interação. Não sei se para os outros perfeito, colegas isso também é uma coisa perfeito. que é Uhum, um divisor de águas na escolha, né? Mas para mim, por hora, ainda é uma questão que eu peso bastante, né? Apesar do perfeito. custo-benefício, que a gente sabe de ter na composição o THC, que só com Broad ou com isolado a gente não vai ter, mas ainda pesa para mim na decisão. Sim, É perfeito. por Eu penso isso, também nessa. Perdão, Dalton, fala. não, é porque por isso que eu sempre comento para todos os prescritores que têm algum tipo de receio, gente, 5 gotinhas são 0,3 miligramas de THC. Uma dose até mais reduzida, usar 3 gotas, vai ter 0,1 miligrama, né? À noite, antes do jantar ou durante o jantar, em que esse óleo ele vai se misturar no alimento, ele vai ser muito bem dividido ali no organismo, e a chance de um efeito colateral com 3 gotas é muito, muito, muito pequena. É muito E o pequena. Uhum, risco uhum, é muito baixo. Então eu sempre, assim, gente, a gente estava acostumado há alguns anos atrás que a galera ia para as associações, eu até vi gente falando aqui das associações. Meu, o óleo da associação, 2 gotas, tem já 1 miligrama de THC. Então, uhum, o pessoal estava acostumado com produtos muito mais fortes. O Ritalina é extremamente mais prejudicial, mais preocupante de passar da dose do que um pouquinho de uhum, THC à noite. Qualquer coisa do cara, meia horinha ele tem aquele pico de excitação, depois de uma hora já passou o efeito, o cara vai dormir. Ele vai falar para uhum. ele tomar o óleo depois de jantar e deitar no sofá. Ele não vai ter alteração nenhuma, Já. não vai ter preocupação nenhuma. O máximo que vai acontecer é ele dormir no sofá. Então, essa Uhum. preocupação eu vejo, eu entendo, as pessoas têm muita preocupação com o THC, só que na dose baixa, a gente, Não assim, vai causar. isso pode acontecer na primeira, segunda, na terceira noite, na quarta ele nem sente mais nada, e aí você pode até aumentar a dose e vai sentindo, sem mexer nos outros medicamentos. Depois de 10, 15 Uhum. dias que você começa a pensar em desmamar alguma coisa. Então, essa segurança de ter um produto com certificação para garantir que ele está tomando 3 gotinhas e vai ter E que 0,1 aquilo não é outra coisa, né? Uhum. é uma Perfeito. grande diferença de um produto de associação que o cara toma 3 gotas, ele não sabe quanto ele está tomando, né? E Uhum. à Uhum. noite, eu Perfeito. falo, começou a prescrever qualquer produto que tenha THC, usa à noite, É sempre à noite, é. que não vai ter Uhum. Não problema começar nenhum. de dia, né? Sem dúvida. Uhum. O Ricardo até compartilhou aqui com a gente que, com relação à trazodona, ele tem uma paciente em tratamento que fez uso do Broad por 2 dias, 15 miligramas à noite, sem o uso da trazodona. Se sentiu super bem. E aí, quando ela voltou com a trazodona, ela relatou mal-estar, sonolência, enjoo, relatou inclusive É, cefaleia. E aí, ele pediu para suspender por um dia para resolver. E aí, amanhã ela vai dar um feedback. Que engraçado, né? perfeito. É essa questão da interação que a gente estava falando, né? Uhum. Poxa, e o outro medicamento que acabou fazendo mal para a pessoa. É. Sim. Sem dúvida. Sani, eu estava pensando só nessa questão também. Eu uso muito esse critério do quanto a pessoa pode ficar receosa ou não por estar experimentando uma coisa nova. Assim, para algumas pessoas não é novidade, mas para outras é. E aí é interessante ter esse cuidado assim de você dando essa segurança para a pessoa, né? E fazer esse percurso, até mudar depois na frente a prescrição, mas levar em consideração essa questão do receio, porque às vezes um pequeno efeito colateral a pessoa já panica ali, já fala, não quero mais tomar, isso aqui não é para mim, isso aqui não é remédio, fica com esses preconceitos todos, né? Então a gente tem que ir muito suave para ir também abrindo esse caminho, assim.
Eu gostei dessa sugestão de pedir os dois, do Broad e do Full, pensando em todo o tempo, a logística que a gente tem de importação, né? Acho que facilita Sim, bastante. porque se você tiver que fazer uma troca, aí a pessoa tem que ficar lá 2 semanas esperando e tal, então você já fala, bom, vou deixar aqui os dois para recorrer aqui. Eu vou Perfeito. falar muito dessa questão das barreiras psicológicas e do preconceito, tabu e estigma do produto, é normal. Uhum. Eu vou falar uma coisa aqui. Normalmente eu abro a boca, o pessoal acha que eu passo do ponto, mas eu vou falar uma coisa que eu vi o médico fazer. Não fui eu, tá? Porque eu não sou Aham. médico, mas eu vi o médico fazer. Que ele fez a prescrição sem informar o paciente que era um produto derivado de cannabis. O paciente comprou, recebeu, começou a tomar. Depois de um mês, mesmo relatando melhoras, quando ele descobriu que o produto era feito de cannabis, ele foi questionar o médico Ele, com aquele preconceito, falou assim, sim, doutor, você me prescreveu maconha? Como assim? Não sei o quê. Não, mas você tá bem? Você melhorou? Melhorei, mas mesmo assim. Então, assim, o médico, obviamente, precisa informar, né? O termo de livre consentimento faz parte do código de ética ele informar, mas nesse caso ele não informou, às vezes porque ele achou que a paciente não aceitaria, não aceitaria, eu recusaria, né? Uhum. Isso que é recusaria, difícil, isso depois a relação aceitou, fragiliza, né? comprou, Uhum. usou, melhorou e depois veio com aquele baque, aquele choque. Só que agora eu não me lembro se ele me relatou se o paciente continuou tomando ou não depois desse descobrimento aí. Então, a parte Perfeito. cultural é muito complicada mesmo, a gente vê muita preocupação, muito estigma ainda, mas aos pouquinhos a gente vai quebrando Uhum. essa barreira, por quê? Porque os relatos de caso e as evidências empíricas, elas hoje esfregam, né, na cara das pessoas que não acreditavam, Perfeito, é. vem os resultados absurdos acontecendo, Uhum. e aí a coisa não volta mais, Sim. né? A pessoa se Uhum. abre Eu aquela acho que tem, e começa a eu acho estudar. que, perfeito. Eu acho que tem aquele grupo de pacientes que já vem procurando, sabendo que a gente é médico prescritor, então já vem com essa intenção, é outra lida, né? Muito mais ágil, muito mais simples essa comunicação. Tem aqueles que são super refratários e tem que ficar explicando tudo, aí tem que chamar a família, tem que explicar para todo mundo, falar, calma, é o que eu vou prescrever aqui. E tem aqueles que aceitam com reservas. Então, assim, tem que saber com quem você está lidando, né? Tem esse cuidado aí na prescrição, que eu acho que é importante, de pensar que a gente vai ser aliado e deixar esse varejo fino também de ser feito com apoio, né? Eu gosto de deixar meu contato para a pessoa ir avisando se ela não está bem, como é que ela está, o que ela faz, se ela aumenta, diminui a dose. Então, ter esse manejo de perto, assim, acho que é legal também. Eu vi o Gervásio comentando aqui que ele tem o pessoal que desmama dos benzodiazepínicos com facilidade. Nós tivemos um caso aqui que foi, inclusive, publicado, que ele foi submetido, né? Ele foi num pôster no congresso agora que teve há 2 meses atrás da Associação Médico Brasileira aqui em São Paulo, no AMB, em que eles trouxeram um relato de caso do desmame do Roipinol, que é um medicamento extremamente forte, né? Com o full Difícil spectrum. de desmamar, né? Então, Uhum, uhum, esse desmame de vários outros tipos de medicamento hoje é uma realidade aqui no nosso laboratório. Não só no nosso, né? sim. No mercado em geral do cannabis medicinal, a gente está vendo esse desmame dos medicamentos tarjados, né? Rivotril, Isso é Roipinol. excelente, né? Uhum, perfeito. É Uhum, questão sim, de entender, aceitar, começar a testar, né? Com essas doses iniciais, mas depois que o médico ele pega a mão do produto, ele fica um pouco mais tranquilo, ele consegue passar essa tranquilidade para o paciente. Isso faz perfeito, uma grande diferença. Quando o medicamento tem todas essas certificações, ajuda ainda mais, né? Alexandre, perfeito. a Vera, ela Oi. trouxe a última pergunta. Uma Ela trouxe pergunta, aqui uhum, sobre a questão do como é que perfeito, seria o manejo com os pacientes com um transtorno afetivo bipolar, nesse caso. perfeito. O full, broad, o isolado, né? Eu acho que a gente vai depender do estágio que a pessoa se encontra, né? Se ela está estabilizada ou não. O CBD ele vai ter uma ação até para colaborar, né? Para melhora do quadro, estabilização antipsicótica, tal. Então, eu entraria com o broad, assim. Eu tenho alguns pacientes, porque assim, o broad spectrum perdão, o CBD ele vai ter um efeito no sítio alostérico, ele também não vai deixar o THC tão ali ativo a ponto de produzir sintomas psicóticos e tal.
E me fez pensar num caso aqui, Vera, de um paciente bipolar que era consumidor de maconha também. Nas épocas em que ele não estava em crise, ele tendia a fazer um consumo de maconha recreativa. E o uso do óleo full spectrum foi interessante como uma articulação que a gente teve até para reduzir o consumo da maconha recreativa, que tem um teor muito alto de THC e que induzia os quadros de mania dele. E aí ele aceitou fazer esse manejo de reduzir o consumo do recreativo conquanto a gente entrasse com óleo para tratar a ansiedade dele, dar conta de... não vai produzir o mesmíssimo efeito, claro, mas foi um contraponto ali que eu coloquei aí no tratamento, ele aceitou, assim, então é interessante, né, que a gente fica pensando, vai introduzir o THC, vai introduzir o full spectrum para um paciente bipolar, acho que nessas condições era mais interessante fazer isso do que deixá-lo consumindo THC em altas quantidades de maconha recreativa. Então é interessante, assim. Agora, o manejo de crise, eu acho que é o BROD mesmo, para reduzir a, a hiperatividade, a aceleração, a taquipneia, tudo isso. Taquipneia, eu ia falar aqui, o taquipsiquismo, perdão. Você queria comentar alguma coisa também, Vera, de algum caso que você tenha vivido, de alguma introdução que você tenha feito nesse sentido? Acho que seu microfone está desligado. Oi, estão me ouvindo? Olá, boa noite. Boa noite. Perfeitamente. Não, na verdade, eu acabei fazendo essa pergunta porque eu tenho uma irmã, né, que é bipolar. E, Uhum, e ela já foi internada várias vezes e ela já tem uhum. alguns anos já, né, em bipolaridade e sempre tem altos e baixos, oscila muito. Então, ela ainda não faz uso do óleo, né? Por isso que eu perguntei qual que seria É. essa escolha, né? Que eu entendo também que o CBD vai ajudar muito nesse mínimo de THC, né? Que tem Uhum, o full uhum. espectro. Então, Perfeito, talvez, exatamente, ainda dá uma modulada, né? Não vai deixar o THC sozinho agindo ali. Uhum, é, então, e eu perfeito. achei muito interessante esse uso que você faz, né? Você usa o Broad de dia e à noite você Uhum, usa o full espectro. Eu gostei dessa uhum, sugestão aí, porque à noite o paciente vai dormir e vai relaxar, né? E como é exatamente, é. mínimo THC, então já dá uma luz Uhum, assim no fundo do túnel. O... perfeito. Obrigada, viu? Oi, Vera, Imagina, Vera. a gente teve um artigo publicado em revista científica do Aderbal com o relato de caso da doutora Patrícia Bighetti, que era, na época, quando a gente fez esse relato de caso, ela era médica da APAE, de Ribeirão Preto. E o protocolo dela para os pacientes da APAE, os autistas, era exatamente dessa forma: broad spectrum de dia e full spectrum à noite em Boa baixas doses, noite. né? Criança ali com 15, 18, 20 quilos, 25 quilos, ela sempre fazia da mesma forma, virou meio que um protocolo. E são 40 pacientes que Perfeito. receberam os produtos pelo SUS municipal, ali Uhum. do município, através da APAE, e todos com resultados assim muito fortes. E o mais engraçado é que depois que ela saiu, o médico que assumiu, ele não continuou o, o trabalho, né? Então, vários pacientes E os conseguiram pacientes essas descompensaram? eles receberam uma decisão judicial já transitada em julgado, então todos aqueles 40 pacientes recebem regularmente da prefeitura a cada 6 meses os tratamentos, e outros que estão lá não têm o mesmo benefício. Então é muito triste você ver o médico descontinuar um projeto que estava acontecendo, mas felizmente Por preconceito, né? pelo menos Porque 40 o resultado já pacientes. estava colocado ali, né? Exatamente. Exatamente, a coisa já estava feita, né? Uma E pena agora a mesmo. gente expandiu isso para outras APAES e outras instituições com autistas, e o protocolo é muito parecido. Quando o médico está muito preocupado, olha, nossa, tem que ser um projeto novo, ele começa até com isolado. Mas o mais engraçado é que na APAE de Barueri, quando começou com esse protocolo, os neurologistas e os psiquiatras
da rede municipal que acompanhavam aqueles pacientes nos primeiros meses foram extremamente contra, ficaram assim muito indignados, né, de a médica que atua ali dentro da PAI iniciar um protocolo desse, e agora a coisa virou. Os pacientes estão tendo resultados incríveis e eles estão vindo atrás da médica agora para entender e aprender com ela. Procuraram a gente, Maravilha. pediram materiais para a gente fornecer para esse pessoal da rede pública. Levamos o Dr. Wilson, fizemos uma aula de capacitação, veio gente da rede pública para dentro da PAI para aprender e fazer aula. Então é questão de conhecer e mudar mesmo a mentalidade da família, da comunidade, dos médicos, do SUS, tudo para conseguir levar o tratamento, né? Mas eu acredito que é um trabalho de formiguinha, né? A gente está falando hoje, ainda tem esse preconceito, 5 anos atrás era muito pior. Então, aos pouquinhos a gente vai mudando isso, né? Maravilha. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu posso só fazer a apresentação final aqui da parte técnica? Claro. Gostaria de fazer uma pergunta rápida. Manda. É sobre essas interações do THC. Quais são as mais importantes na parte psiquiátrica, hein? Você fala em que sentido, Sérgio? Porque vai depender muito da medicação que a pessoa está usando, É, da via metabólica. os antidepressivos, antipsicóticos, né? Geralmente o psicótico não usa muito o THC, né? Mas é que você falou que uma médica comentou que ela tem receio de usar, né? Qual que são os receios maiores com relação a esses medicamentos? Seriam os que passam pela via metabólica do citocromo P2D6 e o 3A4, né? Então, aí teria que consultar cada uma dessas medicações. Acho que o interessante nesse sentido, para a gente não ficar decorando aqui, eu não sei se vocês estão me vendo, acho que saiu a tela, acho que está com uma outra tela aqui, né? Ah, que vocês estão compartilhando aqui. Perfeito. Estamos te ouvindo. Não, acho que o interessante é saber que se a pessoa está tomando uma medicação e você vai entrar com óleo como novidade ali no tratamento sem outras medicações, de pensar que isso pode acontecer e estar atento e não desprezar a queixa do paciente, assim, né? Não deixar de ouvir ou não falar, não é nada, não liga para isso e tal. E aí também tentar entender se o efeito que está acontecendo é o efeito sinérgico do óleo com a medicação em questão, como por exemplo a trazodona, que poderia causar mais sedação, mais sonolência, ou se é um efeito por interferência na via metabólica que pode, então, estar aumentando a concentração da medicação e aí aumentar especificamente os efeitos daquela medicação em questão. Então, de estar com a orelha um pouco afiada nesse sentido, sabendo que pode acontecer isso e agir prontamente nesse sentido, né? Então é isso, é sempre consultar a interação mesmo, né? Não tem como, né? Essa coisa de interação tem que ficar o tempo inteiro olhando, né? Acho que tem gente que já tem isso decorado, né? Eu não tenho. Nós Isso fica temos, chocando. nós temos um material disponível, caso você queira, é só pedir para a gente. A gente tem um guia de interação medicamentosa já Isso com é ótimo. 70, 80 medicamentos que têm interação já comprovada, em que a gente sabe qual potencializa e qual diminui o efeito quando entra com os canabinoides. E tem também o site do drugs.com, que você coloca ali o canabidiol, ou THC, ou CBD, e a droga que a pessoa já está usando, e ele vai dizer se existem estudos clínicos mostrando essa interação. Tem algumas moléculas que ainda não existem relatos e artigos dizendo se tem interação, porque nunca foi estudado, né? A gente está falando de uma molécula nova. Mas só para a gente entender, né? O CBD, ele é ansiolítico, o THC é ansiogênico, o THC, ele dá uma excitação, ele às vezes pode acelerar a pessoa. Então, para as pessoas também terem mais segurança ainda, se você tiver produto com THC e tiver produto sem THC, por exemplo, CBD isolado ou um broad spectrum, qualquer problema de efeito colateral do THC, quando você dá uma superdosagem em cima de CBD, ele baixa e combate os efeitos do THC. Por quê? Porque eles competem com os mesmos receptores. Então, se uma pessoa tiver qualquer efeito colateral do THC, dá uma dose mais alta de CBD em cima, que ele vai conseguir combater aqueles efeitos. E o máximo que vai acontecer é a pessoa ficar com sono e dormir, né? E Como um ficar mais antídoto, relaxada. né, Dalton? Como um Pode falar. antídoto, né?
Uhum, A gente conversou sobre isso essa semana, por isso que eu estou lembrando aqui, porque eu já vi muitos casos Uhum. de pacientes que tiveram uma superdosagem de THC, e aí a gente entra com uma dose alta de CBD em cima e acaba o efeito em 10 minutos. É incrível uhum, como uhum, consegue uhum. combater, né? E Eu o vou passar aqui segredo. rapidinho no catálogo, só para o pessoal saber do que a gente está falando. Então, a gente desenvolveu os produtos com 120 miligramas por ml de canabinoides para a gente ter produtos com altíssima concentração e ter uma eficácia mais alta e o paciente ter que tomar menos produto. Então, o paciente que toma ali 10 gotas por dia, 5 gotinhas de manhã, 5 gotinhas de noite, o frasco vai durar 4 meses. Não é um tratamento mais tão caro assim. Então, 4 meses vai sair R$ 125 por mês o tratamento de um Full Spectrum, de um Broad. É um Uhum. produto já bastante acessível, né? Então, e também a gente tem a pipeta milimetrada para facilitar ali 10, 20, 30, 40 gotas, que dá 30, 60, 90 e 120 miligramas. Então, a pipeta milimetrada para facilitar ali, às vezes, um idoso, uma criança, o cuidador, a gente facilita bastante essa dosagem. E lembrando, né, tem 120 miligramas de CBD, ainda tem alguns outros canabinoides ali, um pouco de CBG, um pouco de CBN, CBC, numa concentração de 50 para 1 de THC para CBD. Então, esse produto Full Spectrum ele tem mais ou menos 2,5 miligramas de THC, então a gente vai ter ali a cada 10 gotinhas menos de 1 miligrama, vai ter mais ou menos 0,8, então a gente pode ficar bem tranquilo que é uma dose baixa. O Broad é exatamente o mesmo produto, a gente só retira o THC, então ele tem os terpenos, tem os outros canabinoides, ele só isola o THC e retira. O CBD isolado é somente a molécula do canabidiol. Então ele é 100% CBD diluído aqui, no nosso caso, no óleo de coco, né, no TCM, e hoje a gente tem o produto de CBD mais concentrado do Brasil, com 240 miligramas por ml. Então, em 10 gotinhas, ele já tem 60 miligramas. A gente está falando aqui com o doutor com doses de 15 miligramas. Então, 3 gotinhas do nosso CBD já tem 18 miligramas de CBD. É um produto extremamente Uhum. concentrado. Tomando Uhum. 3 gotinhas, o frasco vai durar praticamente 8, 10 meses. É muito concentrado, por isso que também a gente trabalha com essa concentração. Esse produto vai ter ali um custo de 9 centavos por miligrama. O produto hoje na farmácia custa a partir de 30 centavos, tá? Uma coisa importante, em comparação com produtos das associações, né? Às vezes o pessoal fala, mas eu pago R$ 200 no produto lá da associação. Tá, o produto da associação não tem 30 ml, ele tem 10 ml. Ele vai ter ali uma concentração de 2%, então ele vai ter 200 miligramas no frasquinho, 20 miligramas por ml. Quando você vai fazer a conta, sai quase R$ 1 por miligrama. É muito mais caro, só Muito que a mais pessoa caro. tem a Uhum. percepção de que está pagando mais barato porque está pagando R$ 200. E, na verdade, a realidade é completamente outra. O CBN, que é um produto especificamente para sono, para noite, para dormir, não pode tomar de dia, tá? O CBN é a última fase da degradação dos canabinoides, então o CBG vira THC, que depois vira CBN, ele é um canabinoide mais letárgico, mais sedativo, então a pessoa só usa esse aqui para dormir, ele é 1 para 2, então ele tem 40 miligramas de CBN por ml e 80 de CBD, enriquecido ainda com os terpenos, mirceno e linalol, que ainda trazem mais processo, mais efeito de relaxamento ainda no produto. A gente tem uma média hoje de paciente usando esse produto entre 5 e 10 gotas. Então, o frasco também vai durar ali 4, 5 meses. O paciente tem excelentes resultados nessa faixa ali, tomando 5 a 10 gotas. Então, a cada 10 gotinhas, ele vai ter 10 miligramas de CBN e 20 miligramas de CBD Full Spectrum. O estudo clínico que a gente analisou para desenvolver o produto, eles usavam 20 miligramas de CBN. Então, a gente com menos da metade da dose do estudo clínico consegue obter esses resultados devido a ser um produto Full Spectrum e enriquecido com os terpenos, tá? O CBG, também baseado num estudo clínico que mostrava recuperação muscular, diminuição da dor, na dor do dia seguinte do exercício. A gente tem esse produto que é 2 para 1, então é 80 miligramas de CBG, 40 de CBD Full Spectrum, enriquecido com beta-carofileno, que também é um terpeno anti-inflamatório, para potencializar esse efeito anti-inflamatório, tá? Esse produto é muito utilizado para TDAH
e para pacientes atletas ou pacientes com inflamações, dores crônicas, artrite, artrose. Até o Dr. Jaime trouxe o relato de caso dele, que ele desmamou morfina com esse produto. Então, ele tinha aí quebrado o pé, ele ficou meses tomando morfina. Quando ele começou a tomar o produto, ele falou que em 10 dias ele não estava mais usando, ele não entendeu por quê. Só aí ele foi entender que era o produto que ele estava usando que diminuiu, praticamente zerou a dor crônica dele em 10 dias. O produto Nano, que é um full spectrum com muito menor concentração, porque o Nano tem uma biodisponibilidade muito maior. Ele também é enriquecido com beta-carofileno, tá? Esse produto ele tem, nessas 20 miligramas, são 12 de CBD, 3 de THC e 5 de CBC, com beta-carofileno e limoneno, que também tem propriedades anti-inflamatórias. O limoneno ainda diminui os efeitos ansiogênicos do THC. E por último, para pacientes que precisam de uma dose maior de THC, a gente traz a goma de delta 9 THC, também full spectrum, com 45 miligramas por gominha. A gominha ela pode ser fracionada, tá? Metade, um quarto, para diminuir essa dose e usando de acordo com a necessidade. Então, tem 5 miligramas de THC, 5 de CBG, 5 de CBC e 30 de CBD, tá? Ele vem em 30 gominhas e a gente trouxe pensando em Alzheimer, doenças neurodegenerativas, mas acabou que ele é utilizado hoje por atletas, pré-treino, pacientes que têm muita ansiedade para relaxar durante o dia, durante o trabalho, neuropediatras usando para controle de convulsão, pacientes que tiveram AVC, insônia, virou um coringa, vamos dizer assim, por ser full spectrum, e ele extrapolou completamente as expectativas. Hoje já é o segundo produto mais vendido da empresa. Então ele foi uma surpresa. A gente começou estourou as vendas depois de 3, 4 meses de divulgação. Ele substitui ou complementa o tratamento dos outros produtos, tá? Quem precisar dessa tabela com as informações técnicas também a gente tem isso disponível. Pode entrar em contato com a gente com o saque. Caso não tenha ainda um representante comercial que cuida de você, a gente disponibiliza e coloca alguém para sempre estar mandando esses materiais, enviando os convites e levando, né, para os eventos. Então, o que vocês precisarem, a gente está à disposição. A empresa hoje é a mantenedora do IEP, né, do Instituto de Ensino e Pesquisa. A gente faz essas pesquisas já no Brasil, dentro da Federal de Santa Catarina, em parceria com o LabioX, que é o laboratório do Dr. Aderbal, que é o presidente do Instituto hoje. A gente já faz as pesquisas com o CBG no Biotherium, com os ratos de laboratório, e em breve vocês vão ter a surpresa boa de ver esse artigo sendo publicado. Então, a gente teve semana passada mais um artigo que foi aprovado para publicação com o CBG. Então, aos pouquinhos, a gente vai soltando toda a ciência, open science, todo mundo pode participar, pode ajudar, pode conversar com a gente para participar, às vezes fazer relato de caso para trazer para a gente, submeter aqui. Então, a gente hoje tem lá na Faculdade de Indaiatuba já 8 casos submetidos, 2 aprovados. Semana que vem, dia 22, a gente vai dar uma aula lá, na véspera do Weekend Summit. Amanhã começa o terceiro Congresso Mundial Internacional de Medicina Tradicional Complementar e Integrativa aqui no Brasil. É a terceira edição. A primeira, se não me engano, foi na Nova Zelândia, a segunda em Roma e agora no Rio de Janeiro. São 4 dias, a gente vai estar lá no Rio de Janeiro também. Semana que vem no Weekend Summit. Então, a gente está sempre fazendo eventos, participando. E é muito bom ter vocês aqui com a gente. Se alguém quiser abrir o microfone, comentar, criticar, tirar dúvidas, a gente está aqui para isso. Dalton, depois a gente pode compartilhar na nossa comunidade, nas comunidades, os links desses Claro. eventos, né? Todos os materiais científicos, atualizações, a gente tem enviado nos grupos, tá? Então, inclusive, se tiver alguma dúvida aqui, ficar pendente, a gente tem sempre direcionado lá para o grupo, justamente para manter e para dar continuidade a essa discussão, né? A ideia é que essas conversas se estendam para o nosso dia a dia. Tá? Aqui a gente tem a oportunidade de discutir alguns casos, mas lá a gente tem trazido vários outros e que a gente tem contribuído, né? Sempre que um profissional, enfim, teve alguma experiência parecida com algum caso, a gente sempre tem contribuído aí de alguma forma.
Mas é isso. Maravilha. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer compartilhar alguma coisa? Fazer algum comentário, né? Como o Dalton mencionou. Para quem ainda não está na nossa comunidade, aqui a gente até compartilhou novamente o link, tá? Então, é Bom, isso. Estamos acho que é terminando na isso. hora, 9 horas. Maravilha. Mas aí, com relação a esse documento, né, Dalton, alguma coisa relacionada se alguém quiser algum folder, né, algum formulário da apresentação dos produtos, a gente manda lá na comunidade também, tá? Ou qualquer outro material que vocês queiram ter acesso, né? Por exemplo, esse material das interações medicamentosas, a gente pode, inclusive, mandar lá no grupo, que eu Legal. acho que vai ser bem útil, tá? Ou qualquer outro material. Perfeito. A gente tem muita coisa. Maravilha. Perfeito. Obrigada, gente. Obrigada, doutora Alexandre. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço para todo mundo. Uma ótima noite, um ótimo descanso, pessoal. Super Então é abraço. isso. Obrigado de novo, Obrigada, doutor. doutor. Tchau, tchau, Boa pessoal. Valeu. noite a todos. Tá bom, um Obrigada. grande abraço. Tchau, 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 tchau. pessoal. Um abraço Tchau, a tchau. todos. Boa noite.